Oi, gente, tudo bacana? Graças a Deus, tudo bem, né? Mais um Viu? Comigo, Demétrio Broca, na Rádio Jornal. Hoje com uma pessoa, um empreendedor, e eu quero conversar muito com ele sobre oportunidades e essa valorização do tempo, que é algo muito pertinente a ele também, e como que qualquer um de nós, usando-o como exemplo, constrói o teu patrimônio, uma empresa. O período hoje é muito de empreendedorismo. Então convidei o Fernando Marques, que ele é aqui, ó, Annabelle Cosméticos. E olha que legal, essa empresa é de Salto. Muito genial isso. E tem mais uma outra coisa que abordaremos aqui. Ele também já escreveu, é um livro? Um livro. Cadê o meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro? Então, Fernando, muito grato pela tua presença, mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Jornal, porque tempo a gente sabe que precisamos otimizá-lo, mas eu quero pegar o gancho lá do sertão da Bahia, porque você é baiano. Sim. Como é que é o nome da sua cidade? Itagibá. Itagibá. Mercadinho, né? Machadinho. Era a roça onde eu morava lá. Meus familiares têm terras lá ainda. Tem lá ainda, Machadinho, né? Mercadinho, Machadinho. Eu quis puxar esse gancho, eu até falava com ele aqui em off, que eu também sou da roça, Porto Feliz, e o que me atenta a essa origem sua é que quanto mais longe dos grandes centros, menores são as oportunidades. Sim. Entretanto, você sai, né, faz toda uma trajetória, morou um pouquinho em Porto Feliz, vale registrar isso, bebeu água da gruta, de vez em quando ele volta lá. Opa, gosta daquela cidade. E assim, constrói-se uma vida, né, uma vida empreendedora, uma vida bastante dinâmica, como você mesmo fala, né? Porque a Annabelle não é o teu primeiro emprego, não é a tua primeira empreendimento, né? De forma alguma. Imagino que não. De forma alguma. E você lá tem assim a incumbência de cuidar do financeiro, né? Sim. O seu diretor financeiro, proprietário, com seus irmãos, mas a parte de finanças da empresa é sua. Outro gancho com o passado. Quanto tempo tem a Annabelle? Na verdade, eu tenho 20 anos no Cosméticos, agora em setembro fez 20 anos. A Annabelle como marca própria são 8 anos. Em 2014 lançamos o primeiro produto. E você veja que interessante que são as coisas, né? Que tudo também... Não nasce da noite pro dia, né? Então. E é muito interessante isso, porque nasce na sua casa, né? Nasceu na minha casa, na sala da minha casa começou. E que insight você teve? Primeiramente, agradecer o convite, me sinto muito honrado de estar aqui contribuindo com o teu programa, contribuindo com a tua gigante audiência aí. Amém. E para mim é uma honra receber esses convites. A gente vai estar sempre dando um jeito na agenda para atender. Gosto de falar. Eu acho que é uma das características do empreendedor, do vendedor, né? Você não ter medo, né? Pô, vou conhecer gente nova todos os dias, vou conversar. E surgiu da necessidade, né? O empreender, eu vejo dessa maneira, não sei quem que escreveu isso, mas é sempre para sanar uma dor ou para dar prazer. Cara, quando você consegue juntar os dois, tô sanando uma dor ou algumas dores e dando prazer ou tendo prazer, aí vai, flui. Então, surgiu do desemprego, né? Eu fiquei desempregado, eu trabalhei na indústria automotiva. Inclusive, quando eu morei em Porto Feliz, eu trabalhei numa indústria automotiva. Saí de lá, mas eu acho que já tinha a veia empreendedora, não sei, ao longo do tempo, não fiz uma análise para saber, mas eu acho que já tinha. Os meus pais, eles eram feirantes, lá na Bahia, né? Eu, pequeno, a gente trabalhava na feira com eles, trabalhava na roça, trabalhava na lavoura do cacau. Depois meu pai virou carpinteiro, eu ajudava meu pai, carpinteiro.
Mas eu sempre gostei eu sempre fui muito curioso, né? E conhecer coisas novas, tal. Quando eu fiquei desempregado, montei um negócio. Mesmo quando eu ainda estava empregado, eu cheguei a ter um trailer de lanches, junto com a minha esposa, que ainda era minha noiva na época. Eu já estou casado há 27 anos, com a mesma esposa, tá? Tenho 2 filhas. Bom, bom, né? Bom, muito bom. E porque eu sempre queria algo melhor. Acho que é o ponto, tipo, nunca estar acomodado, né? Tá tranquilo. Pô, acho que dá, a gente veio de uma base tão simples, né? Pô, faltava tanta coisa. Porra, eu fui ter uma bicicleta, eu tinha 17 anos, pô. Eu fui ter televisão quando eu tinha, sei lá, já perto dos 17 anos que fui ter televisão na minha casa, na casa dos meus pais. E então assim, a gente não tinha muita coisa, mas a gente era muito feliz quando criança. Eu brincava na biblioteca, eu amava ir para a biblioteca, eu gostava, sempre gostei de ler. Então no intervalo, a leitura, e aí viajava, um monte de coisa na cabeça. E putz, quando eu trabalhava no chão de fábrica, aquela imensidão, cara, mas pô, deve ser da hora ser dono de um empreendimento, né? E aí eu sempre fui fazendo negócios, comprar terreno, vender terreno, comprar moto, vender moto, comprar carro, vender carro, trocar carro. E a minha mulher falava, você é doido, você já comprou, já vendeu. E aí o cosmético surgiu numa situação que eu estava desempregado, montei um negócio, quebrou, era um negócio de vidro, literalmente o vidro quebrou. Esse é o verdadeiro quebrar. Literalmente quebrou. Eu ia vender até minha casa, né, que eu já tinha uma casa nessa época, para investir no negócio. A minha mulher falou, não, peraí, a gente só sobrou a casa. Os carros que tinha já vendeu, o dinheiro acabou, as meninas aí já tá numa situação um pouco complicada. Não, a casa eu não assino. Putz, ainda bem, graças a Deus. E aí, ó, tá vendo? Tô com ela até hoje. Mulher sábia. Diz que a mulher sábia edifica o lar, tá? E aí eu não vendi minha casa e aí eu comecei no cosmético como vendedor. Eu era vendedor de um distribuidor. Depois surgiu a oportunidade, eu acabei montando a distribuidora pequenininha, depois virei um distribuidor multimarcas. Passei por algumas marcas de cosmético, acho que 6 ou 7, se não me engano. E sempre adquirindo uma experiência com uma, com outra. E até, por que não, né? Criar uma própria marca. Daí surgiu a ideia do Annabelle, que é o nome das minhas 2 filhas, né? A junção dos nomes, que é Ana de Giovanna e Belle de Gabriele, que agora já é empreendedora também, no outro segmento. Que sensacional. E uma coisa que mexe um pouco comigo assim, essas questões de pessoas mais empreendedoras, porque quando a gente pensa em cosmética, assim, você fabrica. Hoje nós terceirizamos, né? Nós criamos a marca. Sim. A marca Annabelle foi criada por nós. Nós participamos de todo o processo. Nós só não temos a estrutura fabril. Tá. Que hoje em dia também é algo... É comum, é muito comum. Qualquer coisa que você queira criar, eu quero criar uma linha de roupa, eu só tenho a ideia. Sim. Eu tenho empresas, parceiros que vão desde fazer o desenho com exclusividade, criar a tua marca. Terceiriza, tá? Quarteiriza, tudo isso. Mas o nosso centro de logística é em Salto, daqui que a gente manda aí para outros estados. Porque assim, a linha, ela é muito... ampla, né? Ampla. Sim. Essencialmente, tem para cabelo, tem para o rosto, como é que você desenvolve essa linha? O nicho da beleza, ele se subdivide em vários, tá? Então, a nossa expertise, a especialidade da Annabelle Cosméticos, são cosméticos capilares, e ainda tem um subgrupo, que é o cosmético capilar profissional. Ele é voltado para o profissional da beleza, tá? Então, assim, tudo que se usa no salão de beleza, em se falando de cosméticos, nós temos na nossa linha. Então, o que a cabeleireira vai colorir o cabelo? Nós temos uma linha de coloração perfeita, que é a Titanium Colors. Nós temos o descolorante para descolorir, fazer as mechas, o oxidante, os tratamentos, para antes da química, para depois da química. Tá? A linha de lavatório, que ela vai lavar o cabelo, tal, para fazer um corte, fazer uma escova. O fluido para facilitar nessa escova. O finalizador para depois da escova. O perfume para depois do finalizador. E ainda a linha de manutenção, que é o famoso home care,
que é o que a cliente compra no salão de beleza para dar continuidade no tratamento na sua casa. Perfeito. Então, essa é a especialidade da Annabelle. Fora disso, tem cosmético facial, corporal, pro pé, para N coisas, mas aí a gente somos especialistas em cabelo, apesar de eu não ter cabelo. Ele é tão especialista em cabelo que ele prefere não tê-lo. Mais ou menos isso. Dada a complexidade que é, porque ele sabe muito bem das essências e das composições químicas, físicas e biológicas que é necessário para manter um bom telhado. Um cabelo saudável custa caro. E como evoluiu isso, né, Muito, Fernando? muito, muito. O Brasil, ele é o terceiro maior consumidor de cosméticos do mundo, tá? Então isso porque a gente ainda é um país subdesenvolvido, né? A gente só perde para os Estados Unidos e Japão, tá? Os outros países aí ficam no chinelo. E sem contar a criatividade do brasileiro, tá? Hoje tem uma representatividade muito boa no âmbito internacional. Então as marcas brasileiras hoje são muito bem aceitas e desejadas lá fora no mundo. Eu me impressiona, por isso que eu falei de fabricar, porque tem a ver com essa coisa físico-química, né, laboratorial aí, Sim. das composições e tal. Porque, muito curioso, hoje eu vi na internet uma mulher aí, um tratamento, na verdade, que é um peeling muito, 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 muito intenso. Uhum. E aí, um pouco das fotos mostra a evolução. A mulher é médico que faz, não é qualquer um. Faz no rosto dela o peeling, aí tem a foto dela, aí tem a foto dela já com a ação do produto. E nesse momento, ela parece uma múmia, porque a pele apodrece. Tirou um rosto e colocou outro. E fica aquela pele marronzada, assim, sem vida, né? E aí aquilo, como se fosse uma descamação, tira, mas sai é muito grosso o tanto de pele que sai. E aí rejuvenesce, aí fica bem vermelho, e vai, e volta, fica normal. Então, até chegar num processo desse, quanto que se estudou, Sim. quanto que se testou para não fazer uma meleca, para não dizer uma merda, no rosto de alguém, na cara de alguém, no cabelo de alguém. Sim. Então você, com certeza, né, você tem um controle Sim, sim. de produção muito grande nesse sentido, né? E passa por você ali, você, obviamente que você não faz tudo. Não, mas a gente acompanha. Mas o olho do dono... Porque todos os produtos são testados, né? Não testado em animais, porque a gente não testa em animais, os laboratórios parceiros. E hoje nós trabalhamos com 6 laboratórios diferentes, em cidades diferentes, tá? Hoje a gente tem parceiro aqui em Montemor, que é pertinho, tem em Cotinha, em São Paulo, tem no Espírito Santo, tem em Agudos, tá? E mais vizinho de Agudos ali, fugiu o nome da cidade agora, mas é do mesmo grupo, tá? Botucatu. Tá? Então a gente tem essas cidades aí que tem laboratórios parceiros, né? Mas todos os produtos são testados, né, aprovados, registrados na Anvisa, né, que é o órgão máximo aí de controle dessa parte sanitária, para que a gente entregue um produto de qualidade, para que a cliente vá no salão de beleza que use um produto certificado, que ela tenha certeza de que ela vai receber o que ela está pagando, né? Não um produto aí fundo de quintal, como a gente... E assim, outra coisa que também me ocorre, Fernando, é que no Brasil, tudo é para não fazer, né? Sim. Se você for pensar, não, porque tem muita coisa... Muita regulação, né? Que atrapalha. Sim. A gente tem tudo para não empreender, tá? Inclusive eu sou um case, né? Outro dia numa palestra, eu fui convidado para fazer uma palestra sobre o meu livro lá com o pessoal lá em São Sebastião, num colégio. E aí eu estava falando, gente, eu sou um ex-vendedor fracassado, tá? Então eu tinha tudo para... Eu não sirvo para mim. Eu fiquei 6 meses tentando trabalhar numa empresa de vendas para vender convites para formatura. E eu não vendi nenhum contrato em 6 meses. Então eu tinha tudo. Falei assim, caramba, eu não sirvo para vender, né? Mas caramba, eu não via outra
oportunidade de crescimento, eu me espelho muito no Silvio Santos, né? Pô, o cara é vendedor nato. Mas para eu fazer um negócio crescer, um dono de uma rádio, um dono de uma televisão, um dono de uma revista, ele tem que vender e motivar uma equipe a vender. Sem vendas não existe negócios. Né? E eu fiquei esses 6 meses trabalhando, tentando vender e não vendia. Isso foi antes do Cosméticos, tá? Uhum. E aí surgiu o Cosméticos na minha vida, mas aí quando a gente vai entender essa parte da regulação, dos registros, a parte tributária, né? A tributação no Brasil é muito injusta, né? Por exemplo, Meu Deus. Você vende parcelado lá, 30, 60 e 90. Eu emiti a nota no último dia do ano, no último dia do mês, dia 31. Dia 20 eu nem recebi ainda do meu cliente. A fatura do imposto, Ui. meu sócio majoritário já pediu a parte dele. E aí de mim, se não contribuir, Uhum. que é o governo, né? Que é o governo. Então, é um pouquinho judiado, mas fazer o quê? É o país que eu moro, é o país que eu nasci, que eu amo de paixão, e vamos tentar. Vamos empreender para fazer um país melhor. E eu posso considerar que o cabelo, ou produtos para cabelo, Sim, é o teu carro-chefe? sim, sim. E isso foi também algo coincidente ou você preparou estrategicamente produtos para o cabelo? Não, eu comecei como vendedor em uma distribuidora desse segmento, Tá. de produtos para cabelo profissional. Tá? Inclusive, Porto Feliz novamente, eu comecei vendendo em Porto Feliz. Porto Feliz, Capivari, Elias Fausto e Raffarni. Isso há 20 anos atrás. Que já era esse segmento, vendia para salão de beleza, que eram produtos profissionais. Claro que eram outros produtos, Sim. outras tecnologias que as coisas inovaram bastante. E aí, ao longo do tempo, como eu sou muito curioso, eu fui me especializando nesse segmento. Foi afunilando o negócio. Falei, cara, o negócio é muito grande. E a gente não tem tudo o que demanda em um salão de beleza. Então, por exemplo, a linha masculina, a gente não tem ainda uma linha masculina. Ah, é mesmo? Só feminino. As mulheres Rapaz. são melhores, pô. As mulheres gastam mais. Ah, eu As também mulheres se prefiro. cuidam mais, né? Apesar que os homens hoje estão cuidando bem. Eu prefiro também. Assim, e qualquer cabelo feminino. Todos os tipos Ruivo, de cabelo. Sim. cacheado. Para todos os tipos de cabelo. Então a gente tem produtos Ruivo. específicos, né? Por exemplo, tem um tratamento que é para cabelos quimicamente tratados. Tem um tratamento que é só para loira, não é só para cabelo loiro, não só para loira, só para cabelo loiro descolorido. Tem uma linha matizadora para cabelo descolorido. Tem uma cápsula reconstrutora para pôr no pó descolorante para descolorir e não danificar o cabelo. Então tem uma série de produtos voltados para o profissional. E assim, aquele zoom bem, né? Mas tem mesmo diferença? Tem. É um cabelo que nem, olha esse cabelo cacheado. A câmera não vai aproximar, mas né, Rodriguinho? Tem. Mas depois... Olha que cabelo lindo dessa mulher, né? Lindo demais. E o produto tem que ser, não pode ser o mesmo para um cabelo que nem o da loira aqui. De forma alguma. É mesmo? Porque se eu vender gato por lebre, né, vamos falar assim, só mudar o cheiro, só mudar a embalagem, o consumidor não é bobo. Ele vai perceber. Ele pode até ser enganado uma vez, mas na segunda, terceira, o cara não vai mais. Não é nem imaginando, né? E não desconfiando. Não, mas eu entendo. O cabelo, Cabelo é tudo igual? um raciocínio muito raso, tá, gente? Porque o cabelo é cabelo, né? Sim, mas não é tudo igual, não. Aí a gente tem que dar esse treinamento para o profissional para que ele entenda qual que é o produto que ele vai usar em determinados tipos de cabelo. Às vezes, um exemplo, eu falei da queratina. É muito comum a gente conversar com cabeleireiros que ela fala, mas eu não gosto de usar queratina. Ela fala, mas por quê? Você sabia que mais de 70% do cabelo é queratina? Provavelmente você esteja usando queratina num cabelo que não precisa de queratina. Então Eita. tem a necessidade, é como um médico, né? O cabeleireiro é como um médico. Ele tem que identificar a necessidade e saber o que ele vai usar naquele momento, naquele cabelo, para que ele chegue, que ele volte ao estado normal, vamos falar assim. E nesse sentido, a Anabelle cresce, graças a Deus e a nós mesmos. Sim, claro. E hoje você está em boa parte do país. Hoje a gente já está aí, eu não sei te falar exato, mas eu acho que em uns 15 estados, tá? Hoje a gente tem mais de 60 distribuidores que trabalham com a gente, alguns exclusivos Anabelle, outros não, outros multimarcas, tá? Hoje a gente tem aí, eu acredito que
uns 40, uns 30, 40, que, tipo, ganham a vida só com a Annabelle, que são pessoas que dependem de nós. Então, se eu, encher o saco, não quero mais, vai causar uma ruptura no mercado, porque tem famílias aí que dependem, hoje, exclusivamente da Annabelle, para levar o sustento para suas famílias. Isso além dos cabeleireiros, falando só a nível distribuidor. Então, cada distribuidor atende uma média de uns 100 salões de beleza. Então, a gente aí... E temos salões parceiros aí que trabalham só com assim, 90% da linha, que outros que usam a linha por completo. Então, você fala, putz, não vai ter mais a Annabelle. Então, a gente vai causar muitas dores e não é isso que a gente quer fazer. Que sensacional isso. E, claro que eu ainda não sou um consumidor, porque você ainda a linha masculina... Mas os produtos femininos podem ser usados por homens, tá? Então, rapaz. E como é que faz para não ficar branco? Essa pílula não inventaram. A gente tem a coloração para cobrir o branco, né? Para colorir? Para colorir o branco. Mas fica feio, fica feio. Depende do profissional que você for, né? Nossa, eu cheguei a pintar o cabelo. Você dá risada, Rodrigo? Eu cheguei a pintar o cabelo, ficou um horror. Minha esposa quase enterrou meio que nem um avestruz, enfiou a cabeça. Aí eu desisti, assumir os brancos. Não que a gente não queira assumi-los, né? Mas é o contexto humano, né? Você querer cuidar, a jovialidade faz parte dessa essência. Eu conheci o cosmético profissional como consumidor. Com 24 anos, meu cabelo começou a cair. Começou a ter uma falhinha, porque é genético, minha família, todo mundo é careca. A maioria, a grande maioria, meu pai era careca, meus tios todos, meu avô, todos os tios meus, meu avô era careca. E aquilo me incomodava. Puxa, eu novo, 24 anos, caindo o cabelo, começou falhando, né? E a minha irmã mais velha, ela é cabeleireira. Aí eu comecei a comprar um tônico para massagear, para não cair o cabelo, aquela coisa toda. E virei consumidor desse produto. Tônico, por sinal, o shampoo era muito bom. Depois eu conheci o fabricante que falava, vou processar o senhor, hein? Isso aí não faz nascer cabelo. Eu teria ganho a causa, hein? A prova está aqui. Pois então. E através dessa empresa que eu comecei como consumidor, depois que eu virei vendedor dessa própria marca, que eu conheci o representante e tal, e acabei, eles estavam precisando de alguém para trabalhar com vendas, eu não conhecia nada de cosméticos, eu fiz alguns treinamentos e comecei devagarinho e tal. Tá vendo? A ocasião faz o empreendedor. O empreendedor, essa é boa. E essa essa inquietação sua, né? Porque a gente é notável, né? O teu agito, né? Lhe proporcionou também um livro, né? Esse é o primeiro? É o primeiro livro, né? Que eu lancei. Eu já escrevi um outro livro que eu não lancei ainda. E esse foi o segundo que eu escrevi. Mas aí eu até brinco, né, que o segundo eu lancei primeiro e o primeiro ficou para segundo. Então, mas está tudo certo. Mas esse é o primeiro livro que eu lancei. Porque, assim, você foi muito feliz no título, porque você conjuga aqui praticamente na primeira pessoa, você traz para o meu universo, né? É o meu dinheiro. Essa provocação no leitor, né? Cadê o meu dinheiro? O problema é seu, é você que tem que se responder. Mas aqui tem bastante resposta nesse livro aí. Tem resposta, Fernando? A gente... O subtítulo... Muito má gestão mesmo. O subtítulo do livro, né, o que ele fala? Que ele é um manual para virar o jogo, sair das dívidas e conquistar a independência financeira. Então, ou seja, não é só com esse livro, porém ele é um abridor de portas. Ele vai te mostrar, com certeza, como eu tenho recebido muitos feedbacks aí do pessoal, muitas coisas que tá debaixo dos nossos olhos e a gente não percebe. Tá aqui, eu descobri isso com a leitura e com a prática e com o empreender. Daí que nasceu esse livro, né? Fui vendo essa necessidade, né, da educação financeira que não tem, nós brasileiros não temos, né? Hoje está tendo um despertar, mas ainda é muito vago. A gente vê empreendedores bem-sucedidos e pobres. Sabia disso? Sabia que existe? E aí, pobre em razão da má gestão. Isso. Principalmente financeira. Principalmente porque ele está preso ao negócio dele, né? Ele não sabe, inclusive eu estou produzindo um outro material, provavelmente vai virar um livro, que é assim, o que fazer
quando eu conquistar uma independência financeira. Ou quando eu atingir o ápice de um negócio de sucesso. Porque tem gente que cria um negócio, que o negócio cresce. Quanto mais o negócio cresce, mais sufoca ele. E não é isso, empreender não é isso. Empreender é para eu ter liberdade, para eu poder, 4h30 da tarde, estar no estúdio gravando e os negócios estão tocando. Em plena quarta-feira. Em plena quarta-feira. Ó, já é uma lição, hein? Já é uma lição. Isso tem que ir. E às 19h estarei no outro programa, que é o programa... Pode falar ou não? Pode. Que é o programa que eu participo numa outra rádio, às 19h. Estou ao vivo todas as quartas, das 19h às 21h. Falando de dinheiro. FM 90. FM 90. Senhor Piche. Hoje o Piche já está... Milionário. Milionário. Sossegado. É a Marina, né, que toca lá? Dona Marina. Um abração, Piche. Grande visionário da comunicação também, lá de Salto, Itu. E, Fernando, qualquer um, desde que a gente, acho que fundamentalmente tenha disciplina, um senso de responsabilidade consigo Também. mesmo, administraria, mesmo que seja pouco dinheiro. Sim. Primeiro que eu tenho que começar com pouco. Se eu não souber administrar pouco, como que eu vou saber administrar muito? Ou melhor, eu nunca terei muito, porque eu não sei administrar. A gente fica rindo, porque é tão óbvio. Não é? Mas então, a gente não pensa isso. Mas é por isso que as pessoas continuam pobres. Porque elas não dão, até eu dou um exemplo, né? Por exemplo, as pessoas não valorizam 5 centavos. Poxa, quantas balas que o cara que fabrica bala tem que vender para ele ganhar 1 centavo? São várias balas. Não estou falando de 5, já estou falando de 1. E se ele não der o devido valor aos centavos? Não que eu tenha que ser um mesquinho, até na rádio do exemplo, o tio Patinhas. Não, mas eu tenho que ser um bom gestor. E às vezes pequenas coisas. Às vezes a gente tem um plano lá de internet hoje que eu pago 129, enquanto eu tenho do concorrente por 69. Com o mesmo produto. Só questão de você dar uma ligada lá e eu não quero mais produto. E o outro vai te atender a mesma coisa. É uma economia de 50%. Agora, quem que faz isso? A maioria não faz. Está lá no débito automático. Não. Isso falando de uma coisa simples, é muito básico, né? Muito básico. Organização, orçamento doméstico, né? Sentar para conversar, né? Sentar para conversar com a esposa, com os filhos, o porquê que não tem dinheiro. Mas por que não tem? Cadê o meu dinheiro? Onde foi parar? Cadê o meu dinheiro? Olha que pergunta, que pergunta. Que eu diria, até como a G. Recomendo a leitura. Tá? Que perguntinha, hein, G? Olha isso aqui, meu Deus. Porque, tudo na vida é uma questão de você ordenar, né? A gente sabe que devemos dormir 8 horas por dia, dormir cedo. Todo mundo sabe, né? Beber bastante água, Todo comer. mundo sabe. Comer. E como, ou a exemplo do dinheiro, a gente não administra isso corretamente, né? Você não respeita, eu acho até. Precisa ter respeito com o dinheiro? Tem. O dinheiro, o dinheiro não aceita desaforo, né? O que você falar, ele, como diz, que tocar, ele dança. Depois você arque com as consequências, tá? Mas hoje é muito fácil, hoje gastar dinheiro é muito fácil. Eu não preciso nem ter dinheiro físico. No relógio, né? É verdade. Tá pago, ai, que sedutor. Né? Sedutor não é? demais, né? Então, se a gente não tiver um controle para pelo menos parar, como quase todo mundo está na fatura do cartão, peraí, chegou minha fatura, pô, ela veio além do que estava programado. Boa parte das pessoas não fazem isso. Ele pega, paga, usa o dinheiro do cheque especial, pelo menos se dá o cuidado de olhar, peraí, ou pelo menos na semana, sei lá, do dia 5 até o dia 15, é onde a gente gasta mais. Por que será? Vamos dar uma analisada. Perca, ou melhor, invista um tempinho em você, olhando as suas finanças. Não que eu tenha que ficar ali o tempo todo, né, obcecado por aquilo, mas é justamente para você ter tranquilidade. Né? É justamente para ter tranquilidade. Então, se eu tiver um mínimo de organização, de saber, que é óbvio, né? É igual na gestão de uma empresa. Eu tenho que ter mais entradas e menos saída. Eu dou esse exemplo no livro, né? Eu dou o exemplo da caixa d'água. Na caixa d'água, se eu tiver uma vazão, uma entrada maior do que a vazão, vai encher que vai transbordar. Certo?
Se a entrada for menor do que a vazão, essa vazão vai consumindo o estoque. Chega uma hora que a caixa d'água está seca. O dinheiro é assim. Aqui aí vem aquele um já ganancioso, né? Mas não é melhor que transborde? É melhor transbordar do que faltar, né? Eu ter sobrando, não é melhor ter sobrando do que faltar? Porque o que me ocorre é assim, porque às vezes o transbordo, ele também pode causar um... Sim, tem que ter um equilíbrio, né? Porque Não é? também não é só o dinheiro. Eu até uso muito esse exemplo na rádio dos pilares, né? Eu tenho que ter alguns pilares de sustentação. Eu gosto da banqueta de 3 pernas, né? Se eu tirar 2, só com uma, vai cair para qualquer lado. Se eu tirar uma e ficar só com 2, ela não vai se sustentar. Então, assim como eu tenho que cuidar do meu corpo, minha saúde física, a minha saúde mental e a minha saúde financeira. Porque um depende do outro. Depende do outro. Se eu estiver só focado no dinheiro, provavelmente vai me dar alguns traumas ali, psicológicos. Ou até mesmo a falta de dinheiro pode ser trauma psicológico. E ainda assim depende muito de nós. Fundamentalmente. Cada um é cada um. E a gente vê muita coisa se perdendo ao longo da história porque a gente também não teve uma boa gestão. Não dá só para a gente dizer, graças a Deus está tudo bem. Ou então, eu perdi tudo porque Deus quis assim. Até que ponto esse seu sucesso tem a ver com Deus, com uma referência de alguém superior? Eu tenho essa conexão com o superior, com Deus. Eu acredito que existe um Deus criador todo-poderoso. É impossível que isso aqui, tudo tenha surgido, eu acredito, duvide quem quiser, de uma explosão atômica, né? Não, foi minimamente programado. As horas, o dia, as estações do ano, o nascer de uma criança, o cérebro da gente. A química? A química, né, gente? Então, assim, não, isso pode ter surgido do acaso, então deve ter. Certamente tem um ser superior. Só que a nós é delegado as funções. Então, aí a gente, ser humano, coloca muita culpa no outro. E aí achamos Deus ou o diabo, né? Para colocar culpa em um ou no outro. Mas... Já dizia Raul Seixas, né? É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Do outro. Você conhece, né? É mais conveniente. Rodriguinho conhece tudo de música. Rodriguinho é uma discoteca ambulante. E, como eu disse, né? Graças a Deus e a nós mesmos, né? Sim. Tudo isso tem muito a ver com o que você faz da vida. O teu livro, ele está... Eu quero comprar, como é que eu faço? Porque é a Amazon, né? Ele está na Amazon, em e-book, tá? Está físico na Fox Tablet aqui, editora, tá? E também no meu Instagram, manda lá um direct, recebe autografado. A gente manda para qualquer lugar do Brasil, você paga só R$25. Aí. Tá? Para receber autografado é só pelo meu Instagram, tá? Que é o Fernando_S Marques. E muda um pouco o preço, tá? Autografado são R$10 mil. Tá? Eu continuo não cobrando o autógrafo, tá? Continuo não cobrando. E a Anabelle, eu adquiro onde? Nas boas casas do ramo? Salões de beleza. Quase todos os salões de beleza, e aí eu dou fazer o merchan, né? Se você chegar num salão de beleza que não tem Anabelle Cosméticos, você dá aquele toque no cabeleireiro. Olha, você não sabe o que você está perdendo. Você pode ganhar muito dinheiro tendo Anabelle no teu salão, que é um produto desejado. Então a gente vende através dos cabeleireiros. É aquela história que você mencionou que eu compro dele no salão e levo para casa. Isso. E continuo o tratamento. É a extensão do tratamento profissional em casa. É a linha Home Care. Muito bem. Fernandão, um grande prazer que essa extensão de vida seja uma referência para todos nós, através do seu exemplo, do seu comportamento. Empreender tem isso também. Sim. Né? E mais uma vez eu te agradeço por ter vindo, por ter dado essa sua visão de como ser um bom cidadão, um bom ser humano. Sim. Né? Que o seu negócio prospere, que tua vida triunfe sempre, tá? Muito obrigado, cara.
Agradeço pelo convite, que em nome de todo o time Annabelle lá, obrigado pelo convite, pela oportunidade. E a gente continua com o nosso lema, né, que é realizando sonhos, transformando vidas. Esse é o lema da Annabelle Cosméticos. Maravilhoso. Cadê o meu dinheiro? Cadê? O meu tá, não vou contar onde tá. Um beijão, gente. Continua aqui na Rádio Jornal, tem muita coisa boa para você acompanhar conosco. Um beijo, até mais. Obrigado.